Dias depois, o grupo se reuniu. José nos deu as notícias. O Elis voltou à cidade umbralina. Não foi mais à casa de Marison. Penso que ele cumprirá o que determinou. Não quero fazer sofrer, mais ainda, aquela que tanto amou. O Elis, fazendo o que faz no umbral, vingando-se, agiu e age errado. É responsável por esses atos. Estará aumentando sua carga negativa? Perguntou Clara. Com certeza, respondeu José. O livre-arbítrio é do espírito. Fazemos atos bons ou não nos dois planos, físico e espiritual. Nós não estamos fazendo bem? Atitudes são nossas, de cada um, e não importa se as fazemos encarnados ou desencarnados. O eles continua errando e aumentando sua colheita nociva. Como ficou a família? Não vieram mais aqui, Urbano quis saber. Desde aquela segunda-feira, todos melhoraram, comentei. José deu as informações. Perto da residência deles há um centro de Umbanda. Inês pediu informações e no sábado à noite eles fazem um trabalho especial para crianças. Ela foi com a filha e os netos. Eles gostaram muito, principalmente porque o grupo umbandista estava comemorando a festa de Cosme e Damião. As crianças ganharam doces. Ivan foi na sexta-feira à noite, recebeu passes e gostou. Incentivados por Inês, Ivan planejou ir nas sextas-feiras e Marilda e as crianças no sábado à noite. Visitei o terreiro de Umbanda. Fui muito bem recebido. Contei-lhes o que ocorreu com a família e pedi a eles que os protegessem. Me garantiram que, se eles frequentarem, estarão protegidos. Com Inês dormindo, afastei seu espírito do corpo. Conversei com ela e pedi para que insistisse sempre com a família, para irem a esse centro, que é perto da casa deles. Fácil para irem. Inês prometeu e cumpriu. No outro dia, domingo, mãe e filha preparando o almoço, Inês conversou com a filha, a fez prometer que continuaria a ir e a escutei pensando. Sempre que telefonar, a lembrarei o que me prometeu. Inês conversou com as crianças, pediu a elas, principalmente Marison, que não enfrentassem mais as pessoas. O pai, que tudo seria mais fácil se elas fizessem de bom grado as pequenas tarefas. O garoto respondeu: Não sei por que não peguei o caminhãozinho, pois fui eu que o deixei no meio do caminho. Pode deixar, vovó. Não faço mais isso. Não vou deixar mais nada esparramado e irei fazer tudo o que papai mandar. Inês deve ter feito o pedido mais vezes. O fato é que todos estão calmos. No almoço, foi a vez de Inês falar com o genro. Ela disse: Ivan, que bom você estar gostando de ir às sextas-feiras à noite no centro. Você está calmo e tranquilo. Ele respondeu: Dona Inês, de fato, foi muito bom e irei sempre. Estava muito nervoso, mudei. O meu patrão até comentou comigo, disse: Ivan, ainda bem que melhorou. Estava até pensando em despedir você. Graças a Iemanjá, a rainha do mar. A senhora Dona Inês viu na parede do centro um quadro de Iemanjá? Ela é linda e poderosa. Fiz uma promessa, pedi a ela. Iemanjá, faça eu voltar a ser calma, por favor. Se isso ocorrer, irei com minha família ao mar e jogarei rosas brancas para a senhora. Agora irei cumprir. Juntarei dinheiro e iremos nós quatro de ônibus. Hospedaremos-nos numa pousada simples e iremos conhecer o mar. Jogaremos as rosas brancas para Iemanjá. Inês, continuou José, cantando após uma ligeira pausa. Não concorda com promessa, porém sorriu. Se todos estavam bem, era o que importava, e incentivou Ivan a continuar indo e a orar sempre para Iemanjá. Com jeitinho, pediu ao genro que tivesse paciência com os filhos. Ele prometeu ter. Inês voltou para sua casa, deixando-os bem. Será que o Elis voltará para se vingar? Conseguirá perseguir Marison quando ele estiver adulto? Que coisa! Ele, egoísta, só pensou no que lhe fizeram. Como pode? Clara quis saber. A maioria dos espíritos que ainda não aprenderam a amar pensa assim, no que lhe foi feito e não no que fez. Facilmente se vitimam. Quando ele voltar, não temos como saber. Os acontecimentos no umbral são imprevisíveis. José esclareceu a estudante. Ele planejou esperar por uns anos até Marison ficar adulto, para voltar a persegui-lo. No umbral, ele poderá se preparar mais ainda para essa tarefa. Porém, ele ficar lá ou não dependerá de muitas coisas. O grupo dele pode se envolver em disputas com outros, e se perderem, ele pode se tornar escravo e não poder sair.
Pode também o seu grupo se desfazer pela intervenção de bons espíritos, e ele ser levado para outro local, doutrinado e pode, embora seja raro isso acontecer, mudar de ideia. Se nada disso ocorrer, ele realmente esperar e voltar para se vingar, dependerá de modo que encontrar Marison. Seu garoto, espero e desejo seguir, frequentar o centro de Umbanda ou se tornar frequentador de um local de oração, se tornar uma pessoa boa, dificilmente o eles conseguirá prejudicá-lo, pelo menos não como ele planeja. Agora, se o eles encontrarem seu desafeto, uma pessoa que não ora, nada faz de bom, sem a proteção de um lugar de oração, a obsessão poderá novamente ocorrer. José, observou Clara, vi nas crianças, tanto em Cássia quanto em Marison, que eles têm um karma pesado. Ao saber das histórias deles, com certeza irão ter muitas dificuldades nessa encarnação, não é? Seus corpos físicos são doentes. Sim, de fato, respondeu José. Essas duas crianças são doentes e basta olhá-las para entender que terão muitos problemas com enfermidades. Erraram no passado, arrependeram-se, os atos errados adoeceram seus perispíritos, que ao reencarnar, transmitiram essa característica ao corpo físico. Será que não conseguimos suavizar isso? Apiedou-se Clara. Isso já foi feito, respondeu José. Ao afastarmos o eles de perto deles, a situação melhorou. Não dá para fazermos mais nada? Clara queria realmente ajudá-los. A estudante perguntou e olhou para Huberto. Todos nós olhamos para ele, que sorriu e explicou. Somos livres para cometer algo ruim, então somos culpados. A pena, penalidade, segue a culpa. Somos livres para agir errado, mas não o somos para sofrer a pena que o erro acarreta. Assim, podemos ou não cometer atos errados, mas, ao cometê-los, não podemos nos esquivar do efeito, da pena, da sanção da infração da lei que foi infringida. Se fosse possível cometer erros sem que houvesse penalidades, haveria o perigo de se estabilizar a harmonia do mundo. Se pudéssemos nos opor às leis de Deus, não teríamos o cosmos, mas sim o caos. Com certeza podemos neutralizar toda ou parte da pena inevitável também pela livre vontade, mas só nós podemos fazer isto. Então, cara Clara, o que você pode fazer é mandar boas energias a essas duas crianças, para que se fortaleçam em espírito, para que não se revoltem, que tenham forças para suavizar seus sofrimentos, para que aproveitem para se melhorarem e aprenderem. Minha avó, disse Clara, repetia sempre um ditado. Muitas vezes cumpri chorando o que prometi sorrindo. Ela poderia reformulá-lo. Fiz coisas sorrindo e recebi o efeito chorando. Se não forem os atos bons, isso ocorre, sorriu Humberto. O Eles falou que trabalha. É certo o termo que ele usa? Clara quis saber para aprender. Toda atividade, esclareceu José, física ou intelectual, é um trabalho. No dicionário, trabalho é aplicação da atividade, serviço, esforço para fazer algo, pôr em obra, ocupar-se com alguma coisa, etc. Vemos ociosos no umbral, mas os que estão sobre ordens de alguém, os abrigados nas suas cidades, têm de cumprir ordens, fazer obrigações, tarefas, trabalhar. Os ociosos são normalmente castigados. Infelizmente, suas atividades resultam quase sempre num mal a alguém. A maioria dos espíritos que se designam trevosos são ativos. Que pena que o Eles não aceitou se modificar. Que oportunidade ele perdeu. Clara se apiedou. De fato, concordou Urbano. Ele perdeu uma grande oportunidade, e pelo que escutamos dele, foi a segunda. A primeira com aquele abnegado socorrista da cabana, um pequeno posto de socorro. A outra, a que oferecemos aqui. Estamos sempre tendo oportunidades. E estas vêm através de outros irmãos. Que nos sirva de exemplo esse relato. Todos nós devemos estar atentos para não recusar as diversas oportunidades a nós apresentadas, porque perdê-las pode ser causa de muitos sofrimentos. Despedimo-nos e demos por encerrado mais esse